Minha história, Benedita, uma sobrevivente. Quando completei 13 anos, me entregaram um bolo feito com farinha dura, um copo de caldo ralo e um destino que eu não escolhi, um homem de 58 anos como marido. A festa ainda ecoava com risos e brindes de cachaça entre os vizinhos, mas eu já estava confinada em um quarto, o coração acelerado, tremendo com o peso do que estava por vir. Não demorou muito para a realidade me atingir. Quando eu ousava dizer não, ele me agarrava pelos cabelos, me arrastava e me jogava, sem roupas, no meio da lama com os porcos. É isso que você é, ele cuspia as palavras com desprezo. Meu nome é Benedita. E se você acha que já ouviu histórias duras, prepare-se, porque a minha ainda tem muito a contar. De onde você está ouvindo isso? Deixe nos comentários, quero saber quem está comigo nessa jornada. Às vezes, duvido que alguém acredite no que vivi, mas cada cicatriz no meu corpo é prova do que enfrentei. Cresci em Jequié, no sertão da Bahia, uma terra onde o sol queima a pele e a poeira parece se fundir a alma. Quem conhece o sertão sabe, o chão rachado, o céu de um azul que quase machuca os olhos, a vida que não perdoa. Era 1956, eu acabava de fazer 13 anos. Lembro da minha mãe, com mãos calejadas, alisando meu cabelo enquanto tentava esconder o tremor nos dedos. Seus olhos estavam secos, mas hoje sei que ela já havia chorado tudo o que podia antes daquele dia. Seja obediente, minha filha, foi o que ela disse, como se obedecer fosse uma qualidade para uma menina entregue a um homem tão velho. Cresci rápido demais. Você já teve que deixar de ser criança antes do tempo? Conta aí nos comentários o que te roubou a infância. No meu caso, aos 6 anos eu já ajudava minha mãe. Éramos 7 irmãos, e eu, a mais velha, carregava responsabilidades de adulta. Meu pai era vaqueiro, trabalhava nas terras alheias. Minha mãe costurava quando não estava cuidando de um novo bebê. Aos 9 anos, minhas mãos já estavam ásperas, marcadas pela água com sabão de cinzas, pela enxada que usava na roça, pelo sol que queimava até a vista embaçar. Lavava roupas em bacias pesadas e colhia mandioca sob um calor que fazia o mundo girar. Aos 11, me tiraram da escola. Só aprendi a escrever meu nome antes de ouvir meu pai dizer: mulher não precisa estudar, precisa servir. Ele não era cruel, apenas não conhecia outra forma de viver. Alguém aí já ouviu algo assim? Que mulher nasceu para servir? Conta nos comentários. No dia do meu aniversário de 13 anos, enquanto as crianças da vizinhança mastigavam pedaços do bolo simples que minha mãe preparou, vi meu pai conversando com o coronel Ambrósio num canto do quintal. O coronel era dono de quase tudo por ali, viúvo 3 vezes, com olhos fundos que pareciam engolir a luz. Quando ele me encarava, eu sentia um frio percorrer a espinha, como se algo ruim estivesse para acontecer. Ao anoitecer, meu pai me chamou. Disse que o coronel me queria como esposa, que eu teria casa, comida, roupas limpas, que ajudaria a família. Então, entendi. Ele me trocou por um cavalo e 3 sacas de arroz. Naquela mesma noite, embrulharam minhas poucas coisas num saco de aniagem, e lá fui eu, na garupa do cavalo do coronel, deixando para trás tudo o que conhecia. O que você acha disso? É presente de aniversário? Deixe nos comentários o que sente ao ouvir isso. A fazenda do coronel ficava a 5 léguas da casa dos meus pais. Chegamos sob a luz da lua alta. A casa era grande, de tijolos, com uma varanda ampla. Ao lado, o curral, o chiqueiro e uma fileira de casinhas onde moravam os trabalhadores. Pensei, inocente, que pelo menos seria dona da casa, não mais uma criada. Que ilusão! Não havia ninguém esperando, nem festa, nem jantar, nem mesmo uma benzedeira, como era costume. Só silêncio e escuridão. Vem, ele ordenou, puxando-me do cavalo como se eu fosse um fardo. Entramos na casa, e o cheiro de mofo misturado com cachaça me envolveu. No quarto principal, uma cama grande com uma colcha desbotada, que depois soube ter sido da última esposa dele. Tira a roupa, ele disse. Meu peito parecia explodir. Fiquei paralisada, lágrimas escorrendo.
Tentei implorar, dizer que não sabia o que fazer, que estava apavorada. Ele ergueu a mão, e o tapa queimou meu rosto como fogo. Quando eu mando, você faz, ele rugiu. Você já sentiu um medo que trava o corpo, que aperta a garganta? Conta aí nos comentários se já passou por isso. Tentei fugir, movida pelo instinto, mas ele me agarrou pelos cabelos e me jogou na cama. O que veio depois? Bem, há crianças ouvindo, então não direi tudo. Só sei que naquela noite deixei de ser menina para sempre. Chorei até o sol nascer, encolhida num canto, o corpo doendo, algo quente e úmido entre as pernas. Eu não entendia direito o que havia acontecido, mas sabia que não era justo, que não podia ser o plano de Deus. Na manhã seguinte, ele saiu cedo. Uma empregada chamada Rita trouxe café. Viu meu olho roxo, os lençóis manchados, e não disse nada, mas deixou a xícara mais perto de mim e tocou meu cabelo com suavidade antes de ir. Aquele gesto pequeno foi a primeira gentileza que recebi naquela casa, e por muito tempo, a única. Assim começaram meus dias como esposa do coronel, dias que viraram semanas, meses, anos. Um inferno que eu não desejaria a ninguém. Vocês ainda estão comigo? Deixem um coração nos comentários se estão acompanhando. Sei que é pesado, mas imagine viver isso. A rotina na fazenda era rígida. Eu acordava antes do amanhecer, preparava o café dele, limpava a casa enorme sozinha. Varria, lavava, passava. Nos dias em que ele estava de bom humor, me deixava estender roupas no quintal. Era o único momento em que via o céu. Na casa dos meus pais, pobre como era, havia janelas abertas, havia liberdade para olhar o horizonte. Ali, as janelas eram poucas e sempre fechadas. Para ninguém te ver, ele dizia. Mas a verdade era para eu não sonhar com o que havia lá fora. Você já viveu sem poder olhar para o futuro, sem escolher nem a hora de respirar? É como estar viva dentro de um caixão, com um canudo para puxar o ar. O coronel era visto como homem importante na região. Chamavam-no de doutor, mesmo sem ele ter estudo. Bastava ter terras e dinheiro. Quando vinham visitas, padres, políticos, outros fazendeiros, eu servia comida de cabeça baixa. Se ousasse levantar o olhar, levava surras depois. Esposa boa é invisível, ele dizia. Só aparece quando chamam. À noite, o pior vinha. Ele bebia, e quanto mais bebia, mais cruel ficava. Batia por qualquer motivo, um prato com sal demais, uma mosca na sala, ou só porque queria. Depois, usava meu corpo como se eu fosse uma coisa, sem alma, sem vontade. Quando eu dizia não, quando tentava me esquivar, ele inventava castigos. Foi numa dessas noites que começou o pesadelo do chiqueiro. Eu tinha tentado trancar o quarto. Ele arrombou a porta com um chute, me arrastou pelos cabelos até o quintal. Se age como bicho, vai viver com bichos, gritou, jogando-me na lama gelada, nua, entre os porcos. Era uma noite de lua cheia. O céu estrelado parecia zombar de mim enquanto eu caía. Os porcos se assustaram, depois vieram cheirar, seus focinhos frios tocando minha pele. Eu chorava, rezava. É isso que você é, ele repetiu, trancando a porteira. Um animal. E vai ser tratada assim até aprender. Passei a noite lá, o cheiro forte dos porcos, a lama grudando na pele, o frio cortando como lâmina. Eles dormiam amontoados, e eu, no canto, tremendo, invejava a companhia que tinham. Pela manhã, ele jogou um balde d'água em mim. Aprendeu? Perguntou. Eu assenti, sem forças para falar. Ele me puxou pelos cabelos e disse que eu podia me lavar, mas que, se desobedecesse novamente, o chiqueiro seria minha casa por uma semana. Consegue imaginar ser tratada pior que um bicho? Deixe nos comentários se essa história mexe com você. Às vezes, conto isso não só para desabafar, mas para que outras mulheres saibam que não estão sozinhas. Logo engravidei. Tinha 14 anos quando minha barriga começou a crescer. Foi a primeira faísca de esperança que senti naquela casa. Um filho,
alguém para amar, alguém que talvez me amasse. O coronel ficou satisfeito. Queria um menino para herdar suas terras. Durante a gravidez, as surras diminuíram, não por me querer bem, mas pelo filho que carregava. Sonhava com o rostinho do bebê, imaginava como seria niná-lo, cantar para ele. Talvez um filho amolecesse aquele homem de pedra. Você já colocou todas as suas esperanças numa única coisa? Conta aí. O parto veio numa noite de tempestade. A parteira só chegou horas depois que as dores começaram. Gritei sozinha, mordendo o travesseiro para não irritar o coronel. Quando o bebê nasceu, era um menino. Mas ele não chorou. A parteira tentou tudo, mas nada. Meu filho estava morto. Ouvi ela sussurrar para a ajudante, pensando que eu não escutava. Parece que o cordão o estrangulou. Mas os olhares delas diziam mais. Hoje sei que suspeitavam dos socos que levei na barriga semanas antes, quando o coronel voltou bêbado e furioso por algum negócio mal feito. Consegue imaginar parir um filho morto, sem poder enterrá-lo direito, sem uma cruz, sem uma flor? Meu leite desceu mesmo assim, os seios doendo enquanto eu chorava escondida. O coronel mandou que eu me recuperasse logo, que queria outro filho. Aos 15, engravidei de novo. Perdi o bebê com 4 meses, depois de ser empurrada da escada por queimar sem querer uma camisa dele. Aos 16, outro, que durou 6 meses na barriga. Perdi após uma surra porque o jantar esfriou enquanto ele demorava na cidade. É pesado, eu sei. Se precisar parar, respire fundo e volte. Aos 17, consegui. Meu filho nasceu vivo, um menino forte, com uma penugem escura na cabeça e um choro que encheu a casa. O coronel estava na cidade quando ele veio ao mundo. Pedi a Rita, a empregada que sempre me ajudava como podia, que me deixasse ficar com ele só por um dia, para sentir seu cheiro, amamentá-lo, guardá-lo na memória. Chamei-o de José, como meu pai. Por um dia e uma noite, tive um filho, um amor puro, a certeza de que algo belo podia sair de mim. Quando o coronel voltou e viu José, algo mudou em seus olhos. Não era alegria de pai, era desconfiança. Ouvi ele perguntar à parteira, esse menino é meu? Tá escuro demais. Era uma acusação absurda. Eu mal saía de casa, de onde viria outro homem? Mas ele decidiu acreditar que eu havia me envolvido com algum trabalhador da fazenda, talvez um dos jovens que ajudavam na colheita. No dia seguinte, trouxe sua irmã, uma mulher seca e amarga da cidade. Ela vai criar o menino, anunciou, como filho legítimo dela e do marido morto. Ninguém vai saber a verdade. Implorei, me ajoelhei, jurei que o filho era dele. De nada adiantou. Ela arrancou José dos meus braços enquanto o coronel me segurava. Senti seu peso sumir, seu cheiro se afastar, seu choro ecoando enquanto a charrete partia. Naquela noite, fui parar no chiqueiro, não por castigo, mas porque tentei correr atrás da charrete. O coronel me pegou na estrada e me arrastou de volta. Você é só um ventre, disse. Faz filhos, mas não cria. Mães e pais, conseguem imaginar perder um filho assim? Conta nos comentários como se sentiria, porque nem toda dor cabe em palavras. Depois de José, algo em mim morreu. Talvez a esperança, talvez o medo. Quando você perde o que mais ama, o que mais podem tirar? Os anos seguintes foram um borrão. Cozinhava, limpava, servia o coronel na cama, mas era como se eu não estivesse ali, como se visse tudo de fora. Você já se sentiu assim, desconectado do próprio corpo? Conta nos comentários. Por 5 anos, vivi como um espectro. O coronel continuava suas bebedeiras, suas violências, mas parecia frustrado porque eu não chorava mais, não implorava. Era como bater numa parede. Ele tentou me engravidar novamente, mas meu corpo parecia saber que não podia trazer mais crianças para aquele inferno. Foi quando Rita me procurou, escondida, numa tarde em que o coronel estava na cidade. Dona Benedita, sussurrou, olhando ao redor. Meu irmão passa a manhã de madrugada com um caminhão de gado.
vai para Salvador. Ele pode te levar escondida. Meu coração disparou. Salvador, tão longe, onde talvez o coronel não me encontrasse, onde talvez eu achasse José. Se eu for, ele vai te culpar, avisei. Rita engoliu em seco. Digo que não sei de nada, que acordei e você sumiu. Naquela noite, não dormi. Juntei uma muda de roupa e o pouco dinheiro que guardava, moedas achadas no chão, notas esquecidas pelo coronel bêbado. Era quase nada, mas teria que servir. De madrugada, ouvi a buzina fraca do caminhão, um toque, como combinado. O coronel roncava, exausto de mais uma noite de violência. Saí na ponta dos pés. Rita me esperava no curral. O caminhão, velho e barulhento, estava na estrada, faróis apagados. Vai dar certo, ela disse, me abraçando. Foi o primeiro abraço em anos. Entrei no caminhão, me escondi atrás do banco. O irmão de Rita jogou uma lona sobre mim. Fica quieta até estarmos bem longe, avisou. O motor ligou, e então um tiro ecoou. O caminhão parou. Gritos, uma pancada. A porta se abriu com violência. O coronel estava lá, espingarda na mão, olhos vermelhos de ódio e cachaça. Achou que me engana, sua cadela, rugiu, puxando-me pelos cabelos. Vi o irmão de Rita no chão, sangue escorrendo da cabeça onde levou uma coronhada. Rita gritava, segura por 2 empregados que o coronel acordara. Amarrem as duas no paiol, ordenou. Vou mostrar o que acontece com quem tenta fugir. Passamos a noite amarradas, de costas uma para a outra. Rita chorava abaixo. Eu não tinha mais lágrimas. Pela manhã, ele veio com um chicote de couro trançado, daqueles para domar cavalos selvagens. Você vai ver primeiro, disse-me. O que ele fez com Rita? Deus, não consigo descrever. Ela gritava, implorava, até desmaiar. Fui forçada a assistir, amarrada a um poste. Quando acabou, Rita era um trapo, as costas em carne viva. Joguem-na na estrada, ordenou. Se sobreviver, que sirva de lição. Depois, foi minha vez. Perdi a conta das chicotadas. Desmaiei. Acordei no chiqueiro, nua, na lama, o corpo ardendo. Mas algo era diferente. Olhei o céu pelas frestas da cerca e, em vez de desespero, senti uma calma estranha. Vou sobreviver a você, sussurrei. E um dia serei livre. Você acredita que palavras têm força, que o universo escuta quando falamos com convicção? Conta nos comentários. Após a tentativa de fuga, tudo mudou. O coronel me vigiava ainda mais. Nunca estava sozinha, ele ou algum empregado de confiança sempre por perto. Rita sumiu. Anos depois, soube que sobreviveu, mas ficou inválida, viveu fazendo renda num vilarejo distante até morrer jovem. A culpa pelo que ela sofreu me consumia. Cada cicatriz nas minhas costas me fazia lembrar das dela, muito piores. Os anos passaram. Aos 20, eu parecia ter 40. Quando via meu reflexo, era uma mulher de olhar apagado, cabelo sem brilho, corpo curvado de tanto apanhar. Aprendi a sobreviver sendo invisível, falava pouco, fazia tudo como mandavam. O coronel ainda batia, ainda me usava, ainda me jogava no chiqueiro, mais por hábito que por motivo. Mas eu não estava mais lá, não de verdade. Você já se sentiu invisível por dentro? Conta nos comentários se já passou por algo assim. Lá fora, o mundo girava. Ouvia falar de presidentes, de televisão, de homens na lua. Para mim, nada mudava. Sabia que tinha irmãos, mas nunca mais os vi. Soube por um mascate que minha mãe morreu. Chorei escondida por semanas. Meu pai, disseram, foi embora após a morte dela, ninguém sabia para onde. Pensava em José todos os dias. Estaria bem? Saberia da mãe verdadeira? Até que, perto dos meus 26 anos, algo aconteceu. O coronel voltou da cidade tarde, bêbado,
gritando por comida. Servi o prato enquanto ele xingava tudo, a vida, a política, os empregados. De repente, parou. Os olhos arregalados, a mão na garganta, o corpo tombando. Ele grunhia, incapaz de falar. Estava tendo um derrame. Fiquei parada, olhando. Que Deus me perdoe, mas senti alívio. Depois, medo. Se ele morresse, para onde eu iria? Não tinha dinheiro, não sabia viver fora dali. Gritei por ajuda. Os empregados correram, mandaram chamar o médico, que demorou horas. Quando chegou, o coronel estava inconsciente. Ele vai viver, disse o médico, mas ficará com sequelas. Não andará nem falará direito, talvez nunca mais. E assim foi. O homem que me aterrorizou por anos virou uma sombra, preso à cama, murmurando sons sem sentido, precisando de ajuda para tudo. E quem cuidava dele? Eu, a mesma que ele torturou por mais de uma década. As pessoas da cidade me viam com admiração. Que esposa dedicada, diziam, sem saber da verdade. Eu dava banho, trocava roupas, alimentava, limpava. Fazia tudo com o rosto vazio que aprendi a usar. À noite, às vezes, ele me olhava com aqueles olhos tortos pelo derrame. Havia algo ali, medo, remorso? Não sei. Talvez soubesse que agora dependia de mim, como eu dependi dele por tanto tempo. Você acredita em justiça divina, que as contas se acertam no tempo de Deus? Conta nos comentários o que pensa. Por 6 meses, cuidei dele. Assisti àquele homem forte, que usou sua força para me ferir, definhar. Aquela voz que me humilhava, reduzida a gemidos. Numa noite de tempestade, um barulho me acordou. Corri ao quarto dele. Ele estava engasgado, o rosto roxo, os olhos desesperados, as mãos agarrando o ar. Fiquei parada na porta, olhando. Por quanto tempo? Não sei. Quando me aproximei, ele já não se movia. O coronel estava morto. Chamei ajuda, chorei como esperavam de uma viúva. O médico veio, disse que foi um acidente, triste, mas previsível. A senhora foi uma santa, ele me disse, apertando minha mão. Cuidou dele até o fim, apesar de tudo. Se ele soubesse o que era tudo. No enterro, fiquei ao lado do caixão, véu preto no rosto, recebendo condolências. As pessoas elogiavam minha força, minha devoção. Enquanto a terra cobria o caixão, senti algo novo no peito. Não era luto, não era alegria. Era liberdade, uma palavra que eu quase esquecera. Naquela mesma noite, juntei minhas coisas num saco. Peguei o dinheiro que ele escondia sob o colchão. Não era roubo, era pagamento por 13 anos de sofrimento. Antes do amanhecer, saí pela porta da frente. Não fugia, apenas ia embora. O que você faria? Ficaria pelas terras, como me aconselharam, ou partiria para recomeçar, como eu fiz? Conta nos comentários. Cheguei à Feira de Santana 2 dias depois, na carroceria de um caminhão. O motorista, um comerciante, teve pena de mim, uma viúva jovem, como me apresentei. A cidade grande me assustava. Carros, luzes, gente apressada. Dormi na rodoviária, me lavava no banheiro público, comia o que o pouco dinheiro comprava. Estava livre, mas perdida. Foi quando conheci Irmã Conceição. Ela me encontrou num banco da praça da igreja e ofereceu abrigo. Era uma freira miúda, de óculos redondos e mãos gentis, que cuidava de um orfanato atrás da paróquia. Deus manda anjos quando mais precisamos, ela disse. Acredito nisso. Irmã Conceição foi meu anjo. Você já encontrou um anjo de carne e osso? Conta nos comentários. No orfanato, trabalhei em troca de teto e comida. Lavava, cozinhava, coisas que sabia fazer. Mas, pela primeira vez, fazia por escolha, não por medo. Quando terminava, podia sentar, respirar, olhar o céu sem pedir permissão. Irmã Conceição notou que eu mal lia.
Uma moça esperta como você precisa aprender, disse. Aos 30 anos, voltei à escola. Sentava com as crianças do orfanato, aprendia letras, números, histórias. À noite, lia à luz de vela os livros que ela me emprestava. Descobri um mundo novo, de ideias, de sonhos. Ainda hoje, pegar um livro me enche o peito de calor. Você gosta de ler? Qual livro mudou sua vida? Conta nos comentários. Passei 4 anos no orfanato. Aprendi a ler, escrever, fazer contas. Aprendi a sorrir de novo, a confiar, mesmo que pouco. As crianças ajudaram, com seus abraços sem julgamento. Aos 34, irmã Conceição me conseguiu trabalho como lavadeira em casas de família. Aluguei um quartinho numa pensão e comecei minha vida sozinha. Era difícil. Vozes altas de homens me assustavam, mãos erguidas me faziam tremer. Mas, aos poucos, aprendi a viver no mundo. Aos 35, consegui emprego como cozinheira numa escola municipal. A diretora gostava do meu jeito com as crianças e da minha comida simples, mas caprichada. Tive salário fixo, carteira assinada, direitos, coisas que nunca sonhei ter. Na escola, conheci Jorge, o zelador. Homem calado, de mãos calejadas e olhar bondoso. Ele ajudava com as panelas pesadas, sempre dizia bom dia, respeitava meu espaço. Aos poucos, nos aproximamos. Primeiro, conversas curtas no almoço. Depois, um café na padaria. Um dia, ele me convidou para a missa de domingo. Jorge tinha 48 anos, era viúvo, sem filhos. Viera de Pernambuco atrás de trabalho, como tantos nordestinos. Carregava suas dores, perdeu a esposa e o filho no parto. Somos 2 machucados, ele disse. Juntos, quem sabe, ficamos mais inteiros. Você acredita em recomeços, em segundas chances? Conta nos comentários. Quando Jorge pediu para namorar sério, entrei em pânico. Como contar meu passado, o coronel, o chiqueiro, o filho que perdi? Numa noite, criei coragem e falei tudo, cada pedaço de horror. Ele ouviu calado, os olhos cheios d'água, segurando minhas mãos. Pensei que iria embora. Em vez disso, ajoelhou-se. Benedita, o que te fizeram foi terrível, mas você venceu. Você é a pessoa mais forte que conheço. Se me deixar ficar com você, juro que nunca mais ninguém te fará sofrer. Chorei como criança, todas as lágrimas guardadas por anos. Ele me abraçou, sem pressa, sem cobrança. Casamos 6 meses depois, numa cerimônia simples na igreja, com irmã Conceição e colegas da escola. Era um dia de sol, céu limpo. Usei um vestido azul claro que costurei com tecido economizado. Jorge vestiu seu único terno, grande demais. Pela primeira vez, entrei num quarto de casal sem medo. Ele foi paciente, esperou até eu estar pronta. Descobri que o amor podia ser gentil, que um homem podia tocar com cuidado. Aos 39, engravidei, algo que achava impossível após tanto sofrimento. O médico chamou de milagre. Jorge chorava de alegria. Eu, de medo. E se for como antes? Perguntei. Não será. Estou aqui, ele prometeu. A gravidez foi tranquila, apesar dos temores. Jorge mimava minha barriga, contava histórias ao bebê. Quando Maria nasceu, forte, de cabelos cacheados, foi o dia mais feliz da minha vida. Segurá-la, amamentá-la, sentir seu cheiro, tudo que me roubaram com José, agora eu tinha. Ela tem seus olhos, Jorge dizia, orgulhoso. Mas a felicidade durou pouco. Quando Maria tinha 2 anos, Jorge foi diagnosticado com câncer no pulmão. Em 6 meses, ele se foi, rápido, cruel. No enterro, segurei Maria no colo e fiz 2 promessas. Nunca mais me deixaria quebrar, e minha filha nunca conheceria a dor que vivi. Assim, aos 42, virei mãe solteira. Mães e pais solos, como é essa luta para vocês?
Conta nos comentários. Com a morte de Jorge, recomecei. Continuei na escola, levando Maria. As professoras cuidavam dela enquanto eu cozinhava. A diretora, generosa, deixava Maria ficar na sala dela quando não havia quem a olhasse. Juntei dinheiro, comprei um terreninho na periferia, levantei uma casinha de 2 cômodos com a ajuda de vizinhos. Era simples, mas nossa. Enquanto Maria crescia esperta, outro pensamento me consumia. José, meu primeiro filho. Onde estaria? Estaria bem? Quando Maria fez 5 anos, decidi procurá-lo. Voltei à cidade perto da fazenda. Nunca a fazenda em si, isso eu não suportaria. Fui com medo, mas fui. A cidade parecia parada no tempo. Ruas de terra, igreja na praça, silêncio pesado. Perguntei pela família do coronel. Descobri que a irmã dele, que levou José, morrera. Ele, agora com quase 25 anos, mudará-se para São Paulo após vender as terras herdadas. Um rapaz bom, quieto, trabalhador, disse uma mulher que o conheceu. Teve uma vida dura com aquela tia, mas cresceu direito. Consegui um endereço vago, só o nome de um bairro em São Paulo, mas era algo. Você já sentiu essa mistura de esperança e pavor ao buscar alguém? Conta nos comentários. De volta à Feira de Santana, juntei mais dinheiro, esperei as férias de Maria e pegamos um ônibus para São Paulo. A viagem foi longa. Maria, com seus 7 anos, perguntava a cada curva: já chegamos, mãe? São Paulo me assustou. Gente demais, barulho, prédios que escondiam o céu. Como achar alguém naquele caos? Fui ao endereço. Era um bairro simples, de casas apertadas. Uma senhora disse que conhecia um José da Bahia, mas ele se mudará há 2 anos, sem deixar pista. Por 3 dias, bati de porta em porta, perguntei em bares, mercearias, oficinas. Nada. Alguns lembravam dele, um rapaz sério, mas ninguém sabia onde estava. No 4º dia, quase desistindo, um barbeiro me deu uma dica. O José da Metalúrgica? Acho que foi para Santo André. Meu compadre pode saber. Seguimos para Santo André, outra cidade imensa. O compadre, dono de um boteco, confirmou. José da Bahia vem aqui às vezes, trabalha na fábrica ali. Deve sair agora. Esperamos. Maria estava exausta, eu tremendo. Como seria? Ele me reconheceria? Me odiaria? Então, vi um homem jovem saindo da fábrica, alto, magro, passos firmes. De longe, lembrava Jorge, mas tinha algo de mim, o formato do rosto, talvez. É ele, sussurrei, sem saber como sabia. Chamei, José. Ele parou, virou-se. Nossos olhos se cruzaram. José? Perguntei, a voz falhando. Eu sou Benedita. Sou sua mãe. Ele completou, voz grave, olhar firme. Eu sei quem você é. Meu coração parou. A tia me contou tudo antes de morrer. Que meu pai era o coronel, que você era jovem demais, que ele te maltratava. Fiquei sem palavras. Anos imaginando esse momento, e agora não sabia o que dizer. Por que não me procurou antes? Ele perguntou, a voz carregada de dor. Contei tudo, a fuga frustrada, as surras, a vigilância, como só agora pude buscá-lo. Ele ouviu, o rosto fechado. Quando terminei, olhou para Maria, escondida atrás de mim. Minha irmã, perguntou. Assente. Maria, cumprimente seu irmão. Ela estendeu a mãozinha. José se abaixou e, para minha surpresa, a abraçou forte. Vi seus ombros tremerem. Ele chorava. Vocês têm onde ficar? Perguntou. Neguei. Venham comigo. Nos levou a um apartamento simples, onde vivia com Teresa, sua esposa grávida. Era um lar acolhedor. Teresa nos recebeu como se nos esperasse há anos. José sempre soube que você viria, ela disse, preparando o jantar. À mesa, ele quis saber tudo sobre mim. Contei o que pude,
suavizando por causa de Maria. Odiei o coronel por anos, ele confessou, após Maria dormir. Por como te tratou, por me tirar de você. A tia não era má, mas era dura. Cresci ouvindo que devia ser grato por não estar num orfanato. Eu também odiei, respondi. Mas o ódio só me machucava. Aprendi a soltá-lo, por mim. Ele assentiu, pensativo. Quando Teresa engravidou, jurei que meu filho nunca sentiria medo ou rejeição. Teresa sorriu. Queremos você na vida dele, como avó. Chorei, mas dessa vez de alegria. Ficamos uma semana com eles, conhecendo sua rotina, vendo o homem bom que José se tornou, trabalhador, gentil, respeitado. Ao voltar para a feira de Santana, ele me abraçou forte. Venham para o nascimento do bebê. Quem sabe moramos mais perto depois. Talvez, respondi. Nada parecia impossível. Você já viveu um reencontro que sonhou por anos? Conta nos comentários como foi. Os anos passaram. Maria cresceu, estudou, virou professora, algo que eu nunca pude ser. José e Teresa tiveram 3 filhos, meus netos amados. Nos visitávamos quando possível, construindo laços roubados pelo tempo. Minha vida ganhou calma. Não acordava mais gritando, não tremia com portas batendo. As cicatrizes no corpo desbotaram, mas nunca sumiram. Num domingo qualquer, aos 82 anos, bateram à minha porta. Era um rapaz de uns 20 anos, alto, olhos claros que pareciam familiares. A senhora é Benedita do Carmo? Perguntou, nervoso. Confirmei. Sou Antônio Ambrósio Neto, neto do coronel Ambrósio. Meu sangue gelou. Por um instante, voltei a ser a menina de 13 anos, apavorada. O que quer? Perguntei, mais firme que me sentia. Conversar. Meu pai morreu há pouco. Antes, contou sobre a senhora, sobre o que meu avô fez. Vim pedir desculpas. Deixei-o entrar, ofereci café. Ele parecia desconfortável. Explicou que seu pai, caçula do coronel com a primeira esposa, era criança quando cheguei à fazenda. Fora internado e só voltou quando o coronel estava doente. Herdara as terras, mas só recentemente soubera da verdade. Tirou uma foto do bolso. Eu, aos 15, com um bebê. Esse é meu pai, disse, a voz embargada. Meu avô tirou enquanto a senhora dormia. Foi a única vez que meu pai esteve em seus braços. Depois, foi criado por uma prima em Salvador, pensando que a mãe morrera no parto. Minhas mãos tremiam. Um filho que nem sabia que tivera. Quando meu pai descobriu, estava com câncer terminal. Não pôde te procurar, mas me fez prometer que viria. Disse que sempre sentiu um vazio, sem saber por quê. Chorei em silêncio, olhando a foto. Antônio colocou um envelope na mesa. É a escritura da casa da fazenda e um pedaço de terra. Meu pai separou para a senhora. Disse que era uma dívida impagável, mas queria tentar fazer justiça. Olhei o papel, atônita. A casa onde sofri, agora minha. Não quero nada de lá, disse, devolvendo. Ele assentiu. Meu pai imaginou que diria isso. A fazenda foi vendida, só resta a casa e essa terra. Posso vender e te dar o dinheiro, ou transformar em algo útil, uma escola, uma clínica. O que acha? Pensei, olhando a foto do bebê que nunca conheci. Uma escola, decidi. Para meninas, onde aprendam, cresçam fortes, conheçam seus direitos. Será feito, ele prometeu. Na porta, ele parou. A senhora perdoa meu avô, ou meu pai, por não te procurar antes. Seu pai era criança, como eu. Não teve culpa. Quanto ao seu avô, não sei se perdoo, mas não carrego ódio. Isso é alguma coisa. Ele assentiu e partiu. Aquela visita trouxe memórias que pensei ter enterrado, mas também uma paz estranha, como se algo se fechasse. Meses depois, Antônio mandou uma carta com uma foto.
uma escola rural, escola municipal Professora Benedita do Carmo na fachada, e um convite para a inauguração. Não fui, não podia voltar àquele lugar, mesmo mudado. Enviei Maria em meu lugar, para representar quem me tornei, não a menina que sofreu. Ela voltou emocionada. A escola era clara, cheia de janelas, diferente da casa escura que descreve. Tinha 30 alunas, filhas de trabalhadores rurais, que sabiam o essencial da minha história, uma mulher que sobreviveu e venceu. O que você faria? Perdoaria, aceitaria a herança, ou faria como eu, transformando a dor em algo novo? Conta nos comentários. Hoje, aos 82, vivo com Maria e minha neta Joana numa casa simples em Feira de Santana. José nos visita com os filhos e netos. Teresa faz um bolo de milho que me leva à infância, antes de tudo. Há 5 anos, comecei a escrever. Não sou estudada, escrevo como falo, mas escrevo. Num caderno grosso, coloco cada lembrança, o chiqueiro, as humilhações, as dores. Não para sofrer de novo, mas para lembrar, para que ninguém esqueça. Maria às vezes pergunta, preocupada, por que se faz lembrar disso, mãe? Para que nenhuma menina ache que merece passar pelo que passei, respondo. Para que saibam que a culpa nunca é da vítima. A culpa é de quem abusa, de quem machuca, e de quem vê e finge não ver. A escola com meu nome cresce. Agora tem ensino médio, dizem. As alunas me escrevem, perguntam como sobrevivi, de onde tirei forças. Respondo uma a uma, sobrevivi um dia de cada vez. Algo em mim se recusava a desistir, mesmo quando meu corpo queria. Para quem está ouvindo, talvez enfrentando sua própria tempestade, digo, sobreviva 1 hora, 1 minuto, se for tudo o que puder. Enquanto há vida, há chance de dias melhores, de amor, de recomeço. Minhas cicatrizes contam minha história, nas costas, do chicote, nas pernas, das quedas, no coração, dos filhos perdidos e encontrados. Não as carrego com vergonha, mas com orgulho de ter resistido. Ainda acordo assustada às vezes, sentindo a lama, o cheiro dos porcos. O passado não vai embora, mas não manda em mim. Posso ouvir vozes altas sem tremer, dizer não sem esperar castigo. Isso é vitória. Uma repórter veio me entrevistar há pouco. Queria saber da escola, do livro que estão fazendo com meus escritos. A senhora se acha forte? Perguntou. Sou sobrevivente, respondi. Não escolhi ser forte, mas se minha história ajudar outras mulheres a serem fortes por escolha, tudo valeu. Às jovens, digo, confiem em si, não aceitem ser diminuídas, unam-se, quebrem o silêncio. O silêncio protege o agressor, a voz liberta. Quando olho para a menina de 13 anos que fui, sinto pena, mas também orgulho. Sobrevivi, não me tornei amarga, criei filhos que sabem amar. Você vê uma velhinha de lenço na cabeça, mas dentro de mim vive aquela menina da lama. Agora, ela não chora sozinha. Tem voz. Tem vocês ouvindo. Aprendi que dividir a dor a torna mais leve, que contar nossa história acende uma luz para nós e para quem vem depois. Minha vida está no fim. Não temo a morte. Enfrentei coisas piores. Deixarei um legado de resistência, de uma mulher quebrada 1000 vezes, mas que sempre juntou os pedaços. Se sua dor parece grande demais, acredite, há saída. Enquanto há fôlego, há esperança. Quero descansar agora, essas memórias cansam. Mas volto. Querem ouvir mais? Sobre meus irmãos, sobre as mulheres que ajudei, sobre como a vida pode ser boa apesar de tudo? Deixem nos comentários, digam de onde estão. Saber que minha voz chega tão longe, depois de tanto silêncio, é um presente. Um abraço no coração. E lembrem, nenhuma dor é eterna, nenhuma noite impede o amanhecer.